Olá! A guerra interna no presídio de Pedrinhas, no Maranhão, onde houve até decapitação de presos, trouxe de volta ao debate nacional a crise no sistema penitenciário do país. Muitas são as causas. Uma delas, apontada em relatório do Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária das Nações Unidas, é a escassez de defensores públicos, que em pouco número não conseguem acompanhar os processos dos detentos, resultando daí a superlotação das prisões brasileiras. Sobre isso, eu converso agora com o Defensor Público Geral do Pará, Dr. Luiz Carlos Portela. Ô, Luiz Carlos, muito obrigado por estar aqui no Mais, para a gente conversar sobre esse assunto que tem causado uma certa comoção no Brasil, né? Bom dia, agradeço o convite, bom dia à população, bom domingo. Estamos aqui para esclarecer o que for preciso. A Defensoria também é uma preocupação, o sistema prisional do nosso Estado. Estamos aqui para prestar esclarecimento. Doutor Luiz, o senhor esteve recentemente, o senhor também é presidente em exercício do Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, não é? E o senhor esteve no encontro recente do CONDEG, onde o senhor fez um pronunciamento no qual confirma, dizendo o seguinte: a ausência de assistência jurídica foi um dos fatores que mais contribuiu para a crise do sistema prisional do Brasil. O senhor concorda com esse diagnóstico, não? Exatamente. Eu achei por bem me pronunciar nesse sentido, junto às autoridades e representantes dos poderes. E nesse encontro tinha ministro, inclusive, né? Ministro da Justiça, representante do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e o presidente nacional da OAB. Então lá aproveitei a oportunidade para alertar as autoridades de que a ausência de assistência jurídica é um fator determinante e preponderante para que hajam todos esses motins e haja toda essa revolta nos presídios. Então, a superpopulação carcerária também não passa apenas pela falta de vagas, e sim pelo excesso de presos e pela morosidade na solução dos seus problemas processuais. Qual é esse seu diagnóstico? O que é que o senhor recomenda aqui, que acha que procedimentos deveriam ser feitos para que isso, não digo que resolva, porque isso tão cedo não vai ser resolvido. Acho que vai ter que fazer uma coisa muito maior. Mas que providências devem ser tomadas imediatamente para que esse problema se reduza? Bem, olha, a gente tem soluções a médio, a curto e a longo prazo. As soluções a médio e a longo prazo, a gente sabe que vai rever a questão estrutural dos presídios e das casas penais. Isso não pode ser resolvido imediatamente. E nem só num governo só, né? Nem só num governo, porque isso é um problema de décadas. Exato. Que a gente não pode responsabilizar A ou B. Exato. Pelo problema enfrentado no momento. Mas nós podemos ter soluções imediatas, como poder dotar melhor as defensorias públicas, poder dotar não só orçamentariamente, mas estruturalmente as defensorias, como contratação de defensores públicos, uma vez que o problema passa justamente pela falta de assistência jurídica. E a falta de assistência jurídica nada mais é do que não termos defensorias públicas que possam atender a contento todos esses presos. E nós sabemos que, infelizmente, em nosso país, mais de 80% da nossa população não tem condições de pagar um advogado. E se não tem condições de pagar um advogado, quem tem que fazer a defesa, o órgão incumbido constitucionalmente para prestar assistência jurídica a essas pessoas, e a Defensoria Pública. Muito embora tenhamos advogados particulares que atendam parte dessa população, mas o grosso, a maioria, mais de 80%, eu digo aqui no nosso estado, nós temos quase 90% da população carcerária atendida pela Defensoria Pública. Então, o que precisamos fazer é fortalecer as defensorias públicas em todo o país. O que nós temos feito aqui, nos esforçado aqui no estado, e chamando ao debate as autoridades, os representantes dos órgãos e poderes independentes, assim como também plantei essa semente no âmbito federal enquanto representante dos defensores públicos gerais. No nosso estado, nós já iniciamos um diálogo para que possamos rever a questão orçamentária da Defensoria Pública e assim possamos, dentro do sistema de justiça, também nos ver em pé de igualdade com o Judiciário e o Ministério Público. Eu falo aqui em pé de igualdade, não é questão apenas orçamentária. É um longo processo a ser ainda galgado. Mas,
em pé de igualdade, pelo menos no atendimento à população, porque aí sim a população possa se ver atendida e eu poder dizer que haverá sim a efetiva entrega da prestação jurisdicional àquele menos favorecido. No Pará, a sua estrutura, você dirige um órgão, a Defensoria. Como é que o senhor, assim, avalia a estrutura da Defensoria no Pará? Olha, a Defensoria Pública do Pará, embora tenhamos ainda muito a crescer, muito a avançar, eu considero uma das melhores do Brasil, uma vez que nós temos já, é uma Defensoria, é a segunda mais antiga do país, estamos fazendo esse ano 30 anos, inclusive pretendemos lançar uma revista em comemoração a isso. E nesses 30 anos nós pudemos experimentar... Ela foi criada no primeiro governo do Jader, né? Criada no primeiro governo do governador Jader Barbalho. E de lá para cá nós temos crescido bastante, uma vez que também as demandas crescem junto. Então, ao longo desse caminho percorrido, nós tivemos a alteração da Constituição, a Emenda 45, que conferiu autonomia às defensorias públicas de todo o Brasil. Isso o senhor me falou, antes de nós começarmos a gravação, o senhor me falou de um novo perfil da Defensoria. É isso que o senhor vai falar? Exatamente. E a partir dessa Emenda 45, né, houveram outras alterações legislativas em consequência disso. Temos a Lei Complementar Federal 80, que foi recentemente também revista pela Lei Complementar 132, que conferiu um novo perfil institucional para a Defensoria Pública e para os seus membros. A Constituição conferiu garantias, né, assim como os membros do Ministério Público e do Judiciário, os defensores públicos passaram a ter garantias e a Lei Complementar 80 conferiu prerrogativas aos defensores públicos. E isso passou a nos dar um papel mais de relevância no seio da sociedade. Hoje o defensor público, a Defensoria Pública e os seus membros, o defensor público é tido como um agente de transformação social. Doutor Luiz, vamos fazer um pequeno intervalo. Na volta, a gente volta a falar sobre esse novo perfil da Defensoria Pública. Depois desse intervalo. Mais volta já já.